E aí, pessoal, os primeiros nomes que estão surgindo no mercado e que podem reforçar o Grêmio. Vamos falar sobre isso e também sobre uma pergunta que começa a tomar conta dos grupos de WhatsApp de gremistas. Por que o Grêmio não se organiza sem Renato, sem o seu grande ídolo? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, agora LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia, as placas solares para a gente ter uma conta da luz muito menor. Não deixe de conhecer, através do link da descrição, a LR Energia Solar, os seus planos promocionais e tudo que as placas solares podem fazer para você. Imagina você pagando 15% da conta da luz para o resto da vida. Tudo que você paga hoje, 15% disso apenas. Então, LR Energia Solar. Eu vou lhe dizer uma coisa, já no primeiro mês, tu vai pagar abaixo do que tu paga hoje. Gente, separei 2 assuntos para falar, para que a gente possa conversar, iniciar essa quinta-feira. E o primeiro deles diz respeito a reforços. E o outro, óbvio, é Renato e a sua importância ainda dentro do ambiente do Grêmio. Quando eu falo de reforços, a gente ouve o nome do Wallace, a gente ouve ainda o nome do Romagnha, a gente começa a ver uma busca por jogadores experientes na frente. E o que eu posso dizer é que, dentro do que a gente começa a escutar, é que, de fato, Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes vão fazer um plano emergencial para salvar o Grêmio. É um plano emergencial. Jogadores perto de 30 anos, mais experientes, e que vão entrar dentro desse ambiente do Grêmio para chegar titulares nas posições e entregar um Grêmio na primeira divisão no ano que vem. O plano, de fato, é esse. É claro que alguns desses jogadores vão ter um contrato de mais de 6 meses, aí, porque termina o ano e termina a gestão, mas a ideia é essa. Não é fazer nenhum tipo de avanço no sentido de alguma aposta, como foi Arezzo, como foi Monsalve. Não. São jogadores experientes, muito mais no modelo que o Grêmio, de alguma maneira, tentou se afastar. E aí vocês vão ver que isso vai se juntar ao assunto Renato, do que propriamente a um projeto de construção de um time para daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tem gente dando como certa a contratação do Wallace, por exemplo, que não está jogando, né? Não está jogando, diz que não está bem e tal, não está jogando no Cruzeiro. E estaria, outros nomes também. O mercado brasileiro é um mercado que está sendo olhado. O fato é, dentro das informações, entre 5 e 6 reforços. Nessa linha, 28, 32, mais ou menos por aí, experientes para chegar jogando. Esse é o modelo. E aí eu chego no modelo do Renato. Porque era esse o modelo do Renato. Jogadores cascudos, alguns com alguma relevância muito caros, outros não. E a comparação que eu faço é que o Grêmio não consegue, ou não conseguiu, ou até a pergunta que todos estão fazendo na rede social, por que o Grêmio não consegue se organizar sem o Renato? O Renato chegou no Grêmio em 2016, em um trabalho organizado que tinha dado uma desestabilizada. Mas era um time organizado, time pronto. Aí ele ganha em 16, aqueles 5 jogos lá da Copa do Brasil. Ele ganha 6 jogos da Copa do Brasil. Ele ganha a Libertadores em 17. E aquele modelo segue vivo, né? Aí começa a contratar. Todo ano. Mas o Grêmio se sustenta em cima daquilo. Né? O Grêmio se sustenta. Alguns anos fazendo um bom trabalho, outros não, gastando babilônias.
acho que perdendo um pouco o alicerce da estrutura, muito em cima da figura do Renato, e isso vai indo. O Renato cai de 20 para 21, porque o trabalho ruiu, e o Grêmio tenta se organizar montando um novo projeto. Não monta, não consegue. Cai. E aí entra uma coisa, a gente está aqui e cai muito. 20, daí vem 22, o Grêmio ia subir, e aí vem a ideia do presidente Romildo, que para mim é a pior coisa que o presidente Romildo fez na sua gestão, depois de botar muito dinheiro nesse negócio, recontrata o Renato faltando pouco, e o Grêmio retoma aquele trabalho antigo. Retoma aquele modelo. Começa uma gestão contratando jogadores, contrata muitos jogadores. E o Grêmio se sustenta. Faz um ano com o Soares bom e o outro ano péssimo, mas teve enchente e tal, a gente tinha essa ideia. Pois agora o Grêmio tentou de novo e não conseguiu. Tanto não conseguiu que foi buscar Filipão, que foi buscar Mano, que está tentando reviver. E a gente sabe que só foi buscar eles porque o Renato estava empregado. E aí vem a pergunta, o Grêmio não tem um processo organizado e de corpo de dirigentes. Não tem. O Grêmio entregou a parte de força de liderança, de projeto ao Renato e não conseguiu ter dirigentes capazes de refazer isso e ter corpo para refazer. Ou porque o ambiente do futebol não aceita, e eu não falo do ambiente interno, eu falo do ambiente todo, ou porque o negócio ficou tão na mão do Renato que todas as práticas, todos os processos passavam por ele e o Grêmio ainda não se reorganizou. O fato é que o Grêmio se desorganizou sem o Renato em 21 e se desorganizou sem o Renato em 25. Dependência. Eu fiz uma coluna dizendo que o Grêmio ainda não conseguiu demitir o Renato. E de alguma maneira isso está claro. Porque o Grêmio não conseguiu ainda fazer um trabalho sólido sem a figura do Renato. E para mim, isso é culpa dos dirigentes, da falta de liderança, da completa incapacidade de definir processos. O Grêmio tem assuntos paralelos, o Grêmio não se une. A base é a base, o departamento médico, tudo é separado. E isso é muito triste. Então faltou capacidade, nós temos que fazer esse entendimento, porque o Grêmio segue. E hoje o Grêmio não conseguiu ainda compreender isso, que ele segue e que ele não pode depender de um ídolo. Mas para isso nós temos que ter pessoas lá dentro que também entendam isso e principalmente tenham competência para melhorar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.